Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. A gente está cheio de gente aqui, daqui a pouco eu vou falar as cidades. E eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez que o nosso programa fala sobre finanças pessoais e empreendedorismo. Se você quiser mandar algum comentário, alguma pergunta para mim, para a nossa entrevistada de hoje, você pode mandar via site ou no WhatsApp 31 98308 5976. E é um prazer ter vocês, essa mineirada toda aqui com a gente. Itabirito, Três Marias, Congonhas, Santa Bárbara, Jaboticatubas, Nova Lima, Uberlândia, Assis, São Paulo, Tucson, Arizona, Estados Unidos. Muito obrigada por estarem conosco. E hoje, a nossa entrevistada é uma mulher, é super nosso perfil, mulher empreendedora, esposa, mãe, tudo que a gente faz ao mesmo tempo, né, Thalita? Tá me ouvindo, Thalita? A gente não está te ouvindo. Enquanto isso, eu vou te apresentar. Ela é empresária, palestrante, especialista em gestão e mentor empresarial. Thalita Maggi, hoje é sócia e conselheira da MMP Materiais Pedagógicos, e em 10 anos ela fez a marca crescer 60%, 60 vezes. Isso. Vê como a gente é poderosa, hein? Thalita assumiu a direção da MMP com 27 anos, logo depois de se tornar mãe. Muitos desafios fizeram parte dessa dupla jornada e ela começou sua carreira profissional contando parafusos. E aí ela vai contar para a gente como foi essa história. Thalita, é um prazer ter você aqui com a gente. Tá mudo de novo, mulher. Vamos lá. Quando ela para de falar, a gente ouve Vocês ela. Aê, ouvindo? boa. Eu vou precisar, Sim, então, sim. fazer de fone. Também, só faço de fone porque não dá certo. Não tem... Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, minha querida. Imagina. Conta pra gente como é que foi se tornar empresária logo após de ser mãe. Tudo diferente na tua vida. Sim, foi um grande desafio para mim. Eu assumi a MMP com uma filha de 4 meses, então era o desafio de conciliar a maternidade desde o início e também entender, né, o que é ser empresária, porque uma coisa é você estar numa empresa, numa posição de liderança, outra coisa é você empreender até com uma visão errada do que é o empreendedorismo. Eu tinha uma visão míope do que era o empreendedorismo, e até eu caí um pouco na real, e não trazer tanto glamour como eu achei que fosse, eu sofri um pouquinho. E você, o que você conta assim como essa visão do empreendedorismo? Qual era a sua visão Eu antes de se achei tornar que empreendedora? eu achei que quando eu era bancária, sou Ixi, formada em estatística, então eu vim de um universo corporativo e quando eu engravidei e optei por abrir mão da minha carreira para empreender, eu achei que eu teria mais qualidade de vida, que eu teria mais tempo livre, que né, eu teria uma flexibilidade ali nos meus horários. É Paris, né, Brasil? você tem flexibilidade depois Pois das 10 é. da noite até as 6 da manhã. Exato, eu achei que fosse trabalhar menos, né, que é mais tranquilo, afinal eu vou estar na minha cidade natal, onde eu vou empreender, vai ficar mais perto, então foi com essa expectativa que eu entrei no universo do empreendedorismo, Mas só sabe o que eu que a vida penso? real foi diferente. Mas sabe o que eu penso sobre isso? E você que está ouvindo a gente, conta a sua sensibilidade também. Eu acho que a gente trabalha mais, mas a gente consegue decidir que hora a gente quer trabalhar. Sim, com o tempo,
e com a maturidade do empreendedor. No começo, não, porque no começo não Isso. existia processos, não existia absolutamente nada, e aí eu assumi a empresa da minha sogra, mas não tinha processo, controle, não tinha absolutamente nada. Então, esse equilíbrio, e ainda mais a maternidade, algo novo, nova também em idade, então não tinha uma maturidade, nem empresarial, nem emocional, e acabei realmente me desesperando em alguns momentos, porque eu vi uma carga ali de trabalho que eu tinha que levar até as madrugadas, não era fácil, mas, porque eu estou dizendo isso, minha ideia não é focar só nos grandes desafios, mas é dizer que, apesar disso tudo, valeu muito a pena. Com Tem valido a certeza. pena cada dia, porque, diferente de muitas que eu creio, Mara, que você entrevista, de pessoas que tinham um sonho, tinham uma visão, e se apaixonaram por aquilo e resolveram empreender, eu caí no empreendedorismo de paraquedas porque eu assumi a empresa da minha sogra. Eu acreditava no propósito da empresa, mas não era o meu sonho. Eu engravidei desse sonho na jornada. Hoje eu vivo o meu propósito de uma forma plena, mas não foi sempre assim. Então, às vezes, a gente glamoriza essa fala e muitos que não têm isso forte ainda se frustram. Exato. E a gente, eu também fui de banco, trabalhei 30 anos em banco. Quando a gente chega numa empresa um pouco menor, a gente se desespera porque não tem processo. E a gente que é de banco é tudo certinho, né? Exatamente. E eu vim de franqueadora de farmácia de manipulação e eu era responsável pela auditoria da ISO 9000. Então, pensa, eu era a rainha dos processos, né? Então, comecei a trabalhar desde os 14 anos, trabalhava em indústria. Então, eu vim, né, da área de finanças, de exatas, de indústrias, de qualidade. E aí eu chego num lugar muito pequeno com um funcionário que não tinha nenhum processo. E aí eu comecei a padronizar. E eu era mais nova de idade, a mais nova de tempo de casa, e eles não me respeitavam. O que que essa menina veio fazer aqui? E aí eles mandavam e desmandavam na empresa, até que eu entendi, fiz um curso no Sebrae chamado Empretec, e virou uma chave dentro de mim. Nesse curso, eles fazem para você criar uma empresa e tem uma competição ali entre os participantes. E nesse curso do Empretec, eu ganhei a maioria dos prêmios. E por que que isso foi importante, uma virada de chave para mim, a ponto de eu contar para vocês? Porque eu descobri que eu poderia ter sucesso fazendo o que eu estava fazendo na MMP, mas também desde vender uma bala. Que o sucesso estava naquilo que eu colocasse a minha energia e colocasse as minhas mãos de forma certa. E eu terceirizei muitas vezes esse sucesso, achando que o sucesso era por conta de A, de B, de C, mas eu vi que eu era capaz. E aí eu perdi as amarras do medo de colaborador, de demitir ou não por um comportamento errado, e eu me libertei, porque eu tinha medo. Como eu não tinha quase funcionários, se eu perdesse um, a empresa estava lá, porque eu não tinha ainda todos os processos claros. E eu consegui me libertar disso, e aí a empresa começou a iniciar a ter um pouco mais a minha cara. Foi uma longa jornada nesse crescimento de 60 vezes. Hoje nós somos o maior do Brasil na área, estamos aí já 29 anos de mercado, mais a 12 nessa jornada à frente da MMP, e hoje o que nós vivemos foi fruto de muitos sonhos, de pessoas boas que passaram no nosso caminho, de muito trabalho, mas de um propósito bem definido também. Eu vou terminar esse bloco só contando para as pessoas rapidamente o que é o Empretec. Eu também fiz Empretec. O Empretec é um curso que o Sebrae dá no Brasil. Ele foi desenvolvido pela ONU e não é só um curso que você chega lá e se matricula, não. Você tem que preencher 40 questões. Aí, se você passar nisso, aí você vai para uma entrevista com a psicóloga e aí ela vai decidir, você está pronto para fazer esse curso de empreendedorismo. Então, assim, é um curso que agrega muito, ele é pago, ele não é um absurdo de caro, mas eu acho que é o curso mais caro do Sebrae, não é, Sim, Thalita? é. Né? É um curso assim, você que está ouvindo a gente e que quer ser um empreendedor de sucesso, vale a pena fazer o curso. E esse primeiro bloco, a Thalita contou para a gente como foi a parte da frustração. No próximo bloco, ela vai contar sobre as alegrias e vai dizer também o que a empresa dela faz exatamente. Fica com a gente vai para um breve intervalo, mande perguntas e comentários. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero dizer para você
que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, dá o joinha, lá tem uma série de programas, todos os dias tem uma colega aqui no programa que fala sobre algum assunto muito interessante. E eu quero retomar, Thalita, estamos juntos aí? Estamos juntos, estão me ouvindo? Estamos juntos, estou te ouvindo. Eu peguei uma frase que a Thalita colocou no Instagram que diz assim: a empresa nunca é maior do que o desenvolvimento do líder. Fala para a gente sobre isso. Eu acredito nessa frase piamente, e isso marca um pouco da minha jornada. Muitas vezes a gente tem o sonho de ter uma grande empresa, mas a gente esquece de ter uma grande mentalidade. Então, eu acredito que a gente só vislumbra uma empresa maior quando a nossa mente expande junto com o crescimento da empresa. Não tem como eu pensar numa empresa grande e eu não me tornar grande. Na forma de eu pensar, na forma de eu me relacionar com as pessoas, na forma de eu conduzir para um propósito maior. Então, todo o crescimento, né, da parte física e até o faturamento, ele está atrelado a essa mudança de mente. De que forma? De buscar as ferramentas certas. Só que às vezes, Mara, a ferramenta certa na mentalidade errada, ela não vai trazer resultado. Quando eu começo a ter consciência de algumas coisas, eu começo a ir atrás de melhorar, né, o meu comportamento, de eu entender quem eu sou, de eu não colocar mais métricas por aquilo que eu tenho e eu passar por um processo de me tornar. O empreendedorismo, ele tem esse poder, às vezes, de dar crise de identidade em nós. Porque quando você começa a ter resultados, e se você está naquela fase de se pautar pelos seus resultados, no dia bom, você vai se achar um sucesso. Só que no dia ruim, você vai se achar um fracasso. E quem nunca passou por altos e baixos no empreendedorismo? Então, o empreendedorismo ele é poderoso, mas se eu me pauto no ter, eu posso entrar numa grande cilada e cair em depressão e não entender quem eu sou. No meu caso, eu acredito na minha identidade sobre quem eu sou em Deus. Eu sou filho. Ter é consequência, né, Thalita? O ter Exato. é consequência do que a gente faz, né? Do nosso propósito. Eu penso assim também, eu nunca fujo do que eu acho que é o correto. Não é o dinheiro que vai pautar a minha empresa. Então, eu já tive caso, Thalita, de estar fazendo uma mentoria e a pessoa fazer coisas assim, nada que eu havia orientado. E eu falei, olha, não dá mais. Eu vou devolver o que você me pagou, mas enquanto você não tiver maturidade para o processo, a gente não vai continuar. Então, eu não faço por qualquer coisa. Eu faço se tem a ver comigo, com o meu propósito, com a minha história. Eu vejo, Mara, que muitas pessoas desistem do empreendedorismo, e eu sou chamada para muitas pautas para falar um pouco sobre isso, porque falta esse porquê maior. O que acontece? No começo, gente, por isso que eu falo, glamoriza muito o empreendedorismo. Tem conta para pagar, dá medo de você não ter caixa e você tem o desejo de começar algo e aquilo não sai como você esperou. Então, quando eu começo a me levar pelas circunstâncias, se eu começo a ver que a conta não vai fechar, eu acabo desistindo no meio do caminho. Só que o que faz a diferença das pessoas que desistiram no meio do caminho daquelas que passaram pela arrebentação e tiveram sucesso? É um porquê forte. É eu entender que eu vou sim passar por situações adversas, mas o que eu faço com essas situações adversas? O meu porquê ele é tão forte a ponto de eu buscar alternativas para suportar isso? E aí é onde eu vejo a grande diferença de pessoas que ficam na estrada e aquelas que decidem prosseguir. Exato. Antes da gente continuar, eu quero agradecer você de Santana do Parnaíba, de Ourinho, São Paulo, da Polônia, Mazóvia, acho que é assim que fala, Maceió, Alagoas, Argentina, Buenos Aires, que eu amo Argentina, Niterói, Rio de Janeiro. Muito obrigada por estarem conosco. E eu queria que você falasse um pouco, o primeiro bloco a gente falou de frustração. Natália perguntou pelo site. É incrível como nós, mulheres, nos descobrimos muitas vezes como empreendedoras após a maternidade. Exato. Thalita, foi o isso que senso, aconteceu com você? eu comecei a ter um senso maior de fazer a diferença no mundo, porque eu tinha um alguém, e eu precisava fazer essa diferença para esse alguém.
E quando você tem um filho, ele é uma pessoa, um serzinho tão dependente de você, você fala assim, uau, agora eu sou o adulto da relação. Meu Deus, dá até aquele medo, fala, eu sou o adulto da relação agora acabou. E às vezes a gente tem essa coisa infantilizada dentro de nós, a nossa criança interior, ela tá lá. E quando nasce o filho, a gente tenta afogar um pouco isso e falar, uau, agora eu sou a que vai cuidar de alguém. Eu sou responsável. Então, esse senso de responsabilidade, ele começa a buscar dentro de nós a possibilidade de colocar para fora. E é onde nasce muitas vezes o empreendedorismo. Então, eu preciso ter um senso maior, eu preciso cuidar de algo a mais, eu preciso dar significado à minha existência, porque tem alguém que depende de mim, tem alguém que vai se espelhar em mim. E aí a necessidade de legado, ela é maior. Por isso que a maternidade aflora em nós essa questão do empreendedorismo. E eu digo que, assim, eu trabalhei num banco onde o presidente do banco dizia que nossas ações, acho que é Sócrates que fala isso, eu não tenho certeza, que nossas ações falam mais do que nossas palavras. Então, quando a gente tem uma criança do nosso lado, acho que a maior preocupação da gente é a minha ação precisa ser correta. Não adianta eu falar, olha, precisa atravessar a rua na faixa, se eu atravessar fora. Então, acho que vem um pouco disso também, né, Thalita? De Sim. ser o exemplo, né? Com certeza. Né? E me conta, como a gente falou de frustração, e como foi conviver com o sucesso? Olha, o sucesso para mim não é você atingir uma marca ou você atingir um faturamento. Sucesso para mim é você cumprir sua missão na Terra. É você fazer aquilo que Deus te chamou da forma mais plena que você entende e consegue para aquele momento. Então, o sucesso eu acho que ele é muito relativo. Ele não tem algo específico num dicionário. É essa sensação de plenitude. Então, por muitas vezes, enquanto eu estava na minha jornada de autoconhecimento, como eu disse, a empresa nunca é maior que o desenvolvimento interno do líder. Eu achava que o sucesso era métricas e resultados. E aí eu fui me desenvolvendo como ser humano. Deus foi trabalhando comigo, sabe? Foi me quebrando. E eu comecei a ver que essa era a medida mais baixa que um ser humano podia medir o sucesso. E aí eu comecei a valorizar algumas coisas da minha família, com as minhas filhas. Algum tempo que eu negligenciei em estar com elas para trabalhar, e eu comecei a perder o coração dela nessa jornada. E aí quando eu comecei a recuperar algumas coisas na minha casa, eu comecei a entender o que é ter o sucesso dentro de casa. Algo que eu não sentia que eu tinha antes. Porque eu, né, exagerava na dose no trabalho. Eu acredito também que você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, naquilo que está dando certo, a gente coloca muita energia. E a gente abandona aquilo que não está tão bom ou aquilo que a gente quer fugir. No meu caso, era estar dentro de casa. E quando eu me dei essa consciência, eu comecei a mudar algumas coisas. Então, hoje eu me vejo como uma pessoa de sucesso, porque eu tenho cumprido minha missão na Terra, eu tenho abençoado e ajudado pessoas com aquilo que eu carrego, eu tenho desenvolvido meu propósito de vida no meu trabalho, na minha comunidade local, com as pessoas nas quais eu me relaciono, com as minhas filhas. Então, isso para mim é ter sucesso. Só que o sucesso é uma jornada, ele nunca acaba. Ele não é uma coisa assim onde eu estou no topo. O que é o topo? O difícil não é você chegar num lugar, é você permanecer nesse lugar. Sim. E você sempre avistar lugares maiores. Então, essa é a grande alegria da vida. Que nós sempre podemos mais, não para você ser um insatisfeito, nós temos que ser gratos por tudo aquilo que temos, mas sermos um inconformado, porque eu sei que tem mais, eu sei que Deus tem algo a mais para mim, eu sei que eu posso contribuir mais com as pessoas. E aí, nesse senso, nasce uma forma potencializada de você abençoar outras pessoas, porque você nunca para, você está sempre em movimento. E até nas minhas redes eu falo muito sobre ser imparável. Antes eu era uma improvável, mas hoje eu sou uma imparável, porque eu entendi quais eram as amarras que me travavam. E hoje elas já não me travam mais, então eu consigo avançar muito mais rápido. Rumo ao sucesso, a mais sucesso. Eu ia te perguntar de que cidade você fala? Eu falo de Barueri, Alphaville. Ah, tá, pertinho da gente aqui de São Paulo, que a nossa rádio é de BH, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já, que a Thalita vai contar para a gente, afinal, o que a empresa dela faz, que é muito interessante, tá? Fica com a gente volta depois de um breve intervalo. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou
E eu quero agradecer a Natália, que já fez um comentário, e agora eu quero agradecer a Ellen, de São Paulo. Ela pergunta para você, Thalita. Ela contextualiza dizendo que a maior dificuldade dela hoje é lidar com alguns clientes homens pela falta de respeito, pois eles acreditam que por sermos mulheres, eles podem gritar, desrespeitar e que iremos simplesmente abaixar a cabeça. Passei isso com um cliente e encerrei o contrato na hora. Aí ela pergunta, eu queria saber se ela já passou por alguma situação parecida. Sim, já passei. E, Muitas vezes, quando você vai lidar com homens, ainda mais eu que vim da área da indústria, né? Nós temos uma indústria, eles tendem a subestimar você no primeiro momento. Então, por exemplo, eu já tenho um estereótipo que ele já causa um pouquinho de preconceito. Então, é uma loira do olho azul ali. Então, ele olha e fala, essa daí é Patricinha. Ela não tá. é uma pessoa inteligente né, e muito boa no que faz, porque eles olham essa aparência e eles têm as conclusões. Então, teve uma situação que eu estava num grupo e tinha uma pessoa do meu lado, e ninguém sabia sobre o outro, e aí eu vi que ele, tipo, me desprezou, assim, sabe? Ah, que saco, tô sentada com essa moça também na roda, sabe aquela cara que a pessoa faz? Né? E eu bem quieta ali na minha, assim, plena, e aí começou uma rodada ali de negócios, onde cada um dava opinião sobre um processo de um empresário, uma dor. E eu pedi a fala e eu comecei a explicar sobre o processo que essa pessoa poderia fazer. Olha, você pode fazer assim, seu fluxo de cliente é esse, seu funil. E aí eu comecei a desenhar. Aí eu vi a cara dele assim para mim, ó. Aí eu vi que ele ficou realmente abismado. E aí, quando acabou essa fala, ele falou assim: Nossa, eu não tinha noção que você tinha esse conhecimento. Aí ele veio sempre depois querer puxar papo comigo e conversar. Mas o que eu quero trazer com esse exemplo? Há esse preconceito inicial. Você quebra esse preconceito abrindo a boca, né? Então, aí a pessoa entende. Mostrando que você sabe, aí você impõe respeito, né? Exato. Mas muitas vezes, na primeira impressão, a pessoa quer vir já em cima de você, essa pessoa não entende nada. Então, eu aprendi ao longo do tempo a me impor. E lembra que eu falo sobre dose, pessoal? Uma coisa é você se impor para não deixar de ser respeitada. Só que também tem uma outra coisa que às vezes as pessoas não falam nesse mundo de empoderamento feminino. É você se impor tanto que quando você vê, você já se tornou masculina. Então, ter um pouco dessa dose, é saber a hora de impor, mas não exagerar na dose, porque senão você se torna uma pessoa autoritária, uma pessoa muito masculinizada, e isso depois reflete problemas em casa. Eu passei também por esses extremos, por isso que eu falo, a jornada do autoconhecimento, ela foi me transformando numa pessoa melhor. Mas eu já passei por alguns extremos perigosos, em que eu tinha que me impor para fazer a coisa acontecer, e aí, quando eu vi, eu acabei, né, chateando pessoas também ao longo do caminho, porque eu precisei É impor buscar o bom senso. bom senso e o meio termo, né? Exato, exato. Kleber do Rio de Janeiro, muito obrigada, Kleber. Ele falou que gosta muito do meu programa, que as dicas são incríveis. Muito bacana a história da Thalita, a força da mulher brasileira. É isso aí, Kleber, obrigada. E eu quero agradecer você de Pedregulho, Vinhedo de São Paulo, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Espero que vocês estejam bem aí. Thalita, conta um pouco para a gente sobre a empresa que você hoje toca. Hoje estou ali na parte de gestão do comercial e marketing da MMP Materiais Pedagógicos. É uma fábrica de materiais educativos voltados para matemática. Então, nós ajudamos ali as crianças a se destravarem nessa área. Então, são mais de 200 produtos em linha, desde a educação infantil até o ensino médio. Nós atendemos escolas, prefeituras, o governo em geral. Agora, nós estamos com uma novidade. Nesse mês, nós abrimos a empresa que é atacadista para o varejo. Então, os pais, os professores terão acesso no e-commerce, nos marketplaces, a esses materiais, que é uma linha muito rica, é uma linha que tem revolucionado mesmo a escola, e eu estou agora com uma outra vertente também na área da educação. Então, qual que é o nosso propósito, como eu disse, Mara, no começo? É transformar a educação no Brasil. A MMP, ela tem o braço que ela transforma através da matemática. Só que, nisso tudo, surgiu também o método Romper, que é uma metodologia
que eu criei e desenvolvi, onde é uma imersão presencial de 2 dias, onde eu trabalho a questão da mentalidade de adultos, para a gente ter uma transformação na forma de pensar. Então, eu continuo nesse mesmo propósito, só que não só mais com crianças agora, só que também com adultos. MMP significa mude o modo de pensar, baseado em Romanos 12:2 da Bíblia, onde a gente fala de uma renovação da mente. Então, eu promovo a renovação da mente através dos materiais de matemática na MMP e a renovação da mente para adultos, empresários e líderes que querem sair de um nível e ir para um outro nível na sua mentalidade no método Romper. Legal. E para comprar, além dos marketplaces, onde fica a fábrica? Em Barueri? A fábrica também fica em Barueri. Fica em Barueri. E se as pessoas quiserem comprar, vai em Mercado Livre, nesses marketplaces e procura vocês? Sim, no nosso site vocês já vão encontrar um link, ele é um site institucional, mas já vai ter ali também um aviso. Se você quer comprar no varejo, aí ele já dá um link para um e-commerce, e no atacado é diretamente com a fábrica, com preços, obviamente, diferenciados. Conta para a gente qual é o site. O site é www.mmpmateriaispedagógicos.com.br. Então vamos lá, gente. Quem tiver curiosidade, quiser comprar ou para vender na sua loja, que seria atacado, ou para comprar para o seu filho, para você. Aí você entra no site materiaispedagógicos.com.br e tem o Instagram da Thalita, que é @ThalitaMasi com 2 Es. Lá ela fala do método Romper. E aí ela dá outras dicas da história da vida dela e etc. É isso, né, Thalita? E tem o Insta da MMP também. Então, se você quer ouvir falar um pouquinho sobre gestão, sobre um outro olhar, sobre uma desconstrução de alguns conceitos sobre gestão e empreendedorismo, eu gosto de falar muito à luz da Bíblia sobre esse tema, então você me siga lá, @ThalitaMasi. Mas se você quer saber mais sobre os materiais incríveis que nós fabricamos e transformamos as crianças, você vai no @nmp.materiaispedagógicos e vocês vão se surpreender com tanta coisa linda que tem lá. E a Thalita também faz palestras. Se você tiver interesse também, vai lá, conversa com ela no direct e ela está super à disposição. Gente, a gente vai para o último bloco, mas antes disso, Thalita, você me dá licença, que tem alguns ouvintes perguntando sobre a taxa Selic, se eu acho que ela vai diminuir. Olha, eu e colegas do mercado financeiro, a gente acha que ela vai se manter, que ela não vai nem cair e nem subir. Cair, diminuir, eu acho um pouco difícil, porque aí tem um pico de uma possível inflação. Então, se ela cai, aí a possibilidade da inflação subir é ainda maior. Então, a gente entende que ela vai se manter, não vai ter nenhuma mudança. Até depois porque é eleitoral, né, Mara? Exato, e aí está essa brigaiada, governo, Banco Central, blá, 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 blá. Então, a gente acha que ela vai se manter. Mas, no último bloco, a Thalita vai contar algumas experiências dela no método Romper, ou de alguma coisa de RH que ela viveu na empresa dela, que é importante a gente saber e trocar essa experiência com ela. Perguntas, comentários, por favor, pode mandar ou no WhatsApp da rádio ou no site da rádio. Fica com a gente, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí. @Mara Descomplica. Voltamos, estamos aqui junto de novo com essa música maravilhosa, que acho que tem muito a ver com o que a gente está falando, né, Thalita? Tem. Não é? Às vezes a gente pensa tão, né, grande, é só ver o sol se pôr, já dá uma alegria, né? Devia ter me preocupado menos, né? Me preocupado menos. Eu trabalhei em banco 30 anos, passei a vida preocupada. Pois é. E eu quero agradecer você da Holanda que está com a gente, da Califórnia, São Francisco, da cidade de Tietê, Rio Claro, São Paulo, em Bugaçu, Ji-Paraná, Rondônia. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu quero terminar esse programa perguntando para a Thalita, conta uma história para a gente de superação, de sucesso, da MMP, do Romper, da Thalita Masi, o que você quiser contar para a gente. Eu quero contar que
A pessoa que a gente se torna ao longo do caminho vai nos custar algumas mesas, né? Algumas situações. E nessa minha jornada de transformação, como eu disse, eu precisei me impor muito e eu tive uma grande decepção. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma funcionária que ela era um braço direito meu. E essa funcionária, ela acabou saindo da empresa e ela foi embora por R$ 400. Por R$ 400 que ela ganharia mais, ela foi para um outro lugar. E era um momento muito difícil, que eu precisava muito dela. E, inclusive, ela foi para uma empresa de uma amiga minha. E depois acabaram indo mais 5 funcionários dos 10, dos 12 que eu tinha na época. E eu Oh, quase meu fechei as Deus. portas, foi muito traumático. E por que eu quero trazer essa história para vocês? Porque eu não culpo hoje a, a pessoa que fez isso comigo ou a funcionária que saiu. Eu entendo que naquela época eu tinha um sonho muito grande de crescer, eu entendi onde eu queria chegar. Só que eu, como líder, eu não comunicava isso de uma forma eficaz. Então eu perdia pessoas por qualquer valor, porque elas não tinham o entendimento do propósito que eu tinha, por falha minha na comunicação. E depois que eu sofri essa perda tão grande, onde eu fiquei muito mal, fiquei depressiva, eu comecei a entender que algumas coisas precisavam mudar. E aí eu comecei a comunicar o propósito. Desde o pessoal da produção, eu falava, tá vendo esse material que você está fazendo? Imagina esse produto chegando na mão de uma criança, ela usando o material e na hora tá faltando uma peça, ela não consegue usar. Olha que frustração. E ao mesmo, para a gente falar da qualidade, né? E ao mesmo tempo eu falo, imagina esse material na mão de um sobrinho, do seu filho, o que isso pode mudar? Às vezes ele nunca faria uma engenharia porque odeia matemática. E você pode destravar um destino, mudar aquilo que a pessoa deseja fazer, porque ela já não tem aquilo mais como uma trava. Ela pode ser livre para escolher o que ela quiser. Então, quando eu comecei a incutir o senso de propósito nas pessoas, na minha empresa, ao meu redor, eu parei de perder pessoas por R$ 400. As pessoas elas começaram a se engajar muito mais, porque eu consegui comunicar isso. Então, tem algo que eu quero deixar para vocês. Muitas vezes a gente passa, sofre esse processo das nossas vidas, porque a gente guarda para nós a visão. E quando a gente começa a comunicar a visão, quando a gente começa a externar essa visão e esse senso de propósito para todo mundo que está ao redor, a gente acaba tendo esse envolvimento real das pessoas, a gente se frustra menos, se machuca menos, e a gente seleciona melhor, até quem topa estar conosco na jornada. Então, muitas foram as dores, mas hoje elas são cicatrizes, porque hoje eu já entendendo melhor quem eu sou, já tendo essa clareza do propósito, a gente consegue ter pessoas de valor aqui ao nosso lado. E é por isso que a empresa cresce, porque não é sobre uma pessoa, é sobre um time, é sobre uma equipe, é sobre todo mundo engajado em fazer aquilo acontecer. E o que eu acho importante nessa história é que muitas vezes a gente, como ser humano, a gente acaba jogando a responsabilidade para o terceiro, né? E você fez o contrário. Tá, eu estou chateada, tá, mas a responsabilidade também foi minha. Se eu tivesse me comunicado melhor. Eu tive esse senso depois que eu passei pelo processo da dor. Quando eu passei pelo processo da dor, eu culpei o terceiros. Eu culpei o terceiro. Lembra quando eu falo que a empresa nunca é maior que o desenvolvimento interno do líder? Essa dor da perda me fez tomar algumas providências e eu comecei a correr atrás. E aí, quanto mais eu fui tendo autoconhecimento, eu fui entendendo quem eu era, eu comecei a ver que o problema não estava no outro só. Que o problema estava em mim como líder. Aí a autorresponsabilidade veio. Ela não nasceu naquele momento, mas ela foi sendo construída e aí me veio a consciência. Poxa, eu sofri isso não por A, por B, mas por conta de um comportamento meu também, que corroborou para que essa situação acontecesse. Então, a gente não amadurece com os anos, a gente amadurece com os danos. Então, algumas coisas vão acontecendo e a gente começa a ter esse senso, trazemos para nós, fala, uau, como eu posso ser uma pessoa melhor? Porque sobre o outro, gente, Mara, não tem como eu colocar as expectativas da minha vida sobre a reação do outro. Eu preciso colocar... É que não está na nossa mão, né? Eu não sou o que me acontece, eu sou como eu reajo àquilo que me acontece. E quando eu me torno protagonista de entender que só depende da minha reação o que acontece, aí realmente eu começo a ter resultado nessa vida. Exatamente. Eu não terceirizo mais. Parabéns, Thalita, porque grande parte das pessoas joga a responsabilidade para o terceiro, né? Sim, eu já fui essa pessoa. Vocês estão falando às vezes as transformada. pessoas discutem e falam assim, ai, papapá, mas só houve uma discussão porque você entrou na discussão também. Sim. Né? Porque quando um não quer, dois não briga, né? Eu já estive no lugar, sabe, de ser uma pessoa
muito autoritária e caminhando para ser uma líder a ponto de inspirar pessoas. Não é fácil, não é todo dia que a gente acerta, mas, sabe, essa caminhada de transformação, quem viu antes, eu preciso me apresentar de novo porque é uma nova versão. Então, se tem algo que eu quero deixar para você que é empreendedora, que você quer empreender, não se apegue à sua versão passada. Se permita ser transformado a cada dia, ser uma pessoa melhor a cada dia, ter a consciência daquilo que precisa ser mudado, ser melhorado, como você reage àquilo que tem te acontecido. Então, isso vai fazer com que a gente realmente seja líderes melhores. E não tem como você não ser um bom líder e você não crescer por dentro, como eu digo, e a empresa não responder a isso. Por isso que a empresa, ela nunca é maior que o desenvolvimento interno do líder. Então, se eu sou um grande líder, eu vou ter uma grande empresa. Não empresa. Exato. E, repetindo aqui o Insta, @MMP Materiais Pedagógicos. MMP.materiais pedagógicos. Desculpa, MMP.materiais pedagógicos. Thalita, @Thalita Mazzi, com 2 Es. E o site da empresa, caso você queira adquirir algum produto, www.mmppmateriaispedagógicos.com.br. Certinho, Thalita? Perfeito. Thalita, foi um prazer ter você. Ouvir a sua história, sua experiência foi muito enriquecedor. Eu que agradeço. O espaço está aberto aqui, quando você quiser divulgar algum produto, me chama. Perfeito, agradeço o convite de você e de cada um que participou, comentou, mandou perguntas. Sou muito grata por esse momento, por compartilhar um pouco com vocês. Obrigada. Gente, uma excelente semana e terça-feira eu estou de volta, hein? Vem com a gente. Tchau, @Mara Descomplica. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.